Deus, desde o princípio, Ele chamou homens e mulheres para se relacionarem com Ele através da fé. E hoje eu vou falar sobre fé. Por que Deus chamou homens e mulheres para se relacionarem, andarem com Ele através da fé? Porque o que Deus iria fazer na vida destes homens e mulheres seria algo tão grande, algo tão extraordinário, que aos olhos humanos seria impossível. Então eles precisariam acreditar, confiar e andar pela fé. Se Abraão, que Deus chamou, disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, sem mostrar mais nada. Se ele soubesse que lá na frente ele teria que entregar o seu filho único em holocausto, talvez Abraão não tivesse obedecido o seu chamado. Talvez, se Noé, que Deus disse assim para ele: faça uma arca porque vai haver um dilúvio, e então através dessa arca você vai ter preservada toda a sua família. Se Noé soubesse que esta arca levaria 120 anos para ser construída, talvez ele também não tivesse obedecido o seu chamado. Assim também com Gideão. Deus chamou Gideão e disse assim: Gideão, vai e enfrente os midianitas, que estão saqueando tudo que Israel planta, e na hora da colheita eles vêm. E então Deus diz assim: vai, porque eu vou ser com você. Gideão consegue arregimentar um exército de 32 mil soldados, e Deus diz assim para ele: mande 31.700 embora para casa, fique com apenas 300, porque agora você vai enfrentar os midianitas. Só que o exército de midianitas era de 130 mil soldados. Se Gideão soubesse que ele estaria num campo de batalha com 300 homens do lado de cá e 130 mil do lado de lá, muito provavelmente ele não teria obedecido o seu chamado. E este chamado ainda é hoje para mim e para você. Não é apenas para os patriarcas, juízes, profetas, sacerdotes, mas para mim e para você. Nós somos chamados a caminharmos com Deus, nos relacionarmos com Deus através da fé. Olha o que diz então 2 Coríntios, capítulo 5, verso número 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vamos dizer juntos? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque Deus nos chama a andar por fé e não pelo que vemos. Porque nós sempre vamos olhar adversidades. Sempre o que Deus tem para nós vai ser maior, vai ser impossível aos nossos olhos carnais. Se Deus tivesse mostrado para nós há 11 anos atrás as dificuldades que nós levaríamos, as lutas que nós enfrentaríamos para estar aqui hoje, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Por isso que Romanos vai dizer assim, 1,17: e o justo viverá pela fé, porque nós temos que andar por fé. Este é o chamado para mim e para você. Olha a definição de fé em Hebreus 11, verso de número 1, no telão, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos dizer juntos? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não se vê, mas você vê o resultado da fé. Quem aqui, depois que conheceu Jesus, melhorou? Oh, glória a Deus, amém? Quem não levantou a mão, a gente vai orar para melhorar, amém? Tinha um irmão do seu lado aí que eu vi que não levantou a mão. Senhor, tem misericórdia, que ele melhora. Quem melhorou depois que conheceu Jesus na vida, amém? Glória a Deus, porque este é o resultado da fé. O resultado da fé é o que você tem ouvido neste altar. O resultado da fé é cura, o resultado da fé é vidas transformadas, o resultado da fé são casamentos transformados, são filhos libertos. Deus faz as coisas diferentes daquilo que nós imaginamos, mas para nós algumas vezes não tem lógica. É o que diz num texto que nós vamos ler agora, de 1 Reis capítulo 17, 18, já iremos ler daqui a pouco. O que vai contar? Conta que Israel estava passando um período de uma grande crise de fome. Por 3 anos e meio não chovia em Israel, e uma nação que vivia da agricultura, e eles não conseguiam ter produtividade nenhuma, estavam na miséria, estavam em tempos de escassez, e esta seca era um tratamento de Deus, porque o povo havia abandonado Deus, e agora o povo estava adorando um Deus chamado Baal. Eles acreditavam que Baal era o Deus da chuva, o Deus da tempestade, o Deus que trazia uma boa colheita.
e agora eles se abandonam Deus e começam a cultuar a Baal. Deus agora então levanta o profeta Elias. Elias vai desafiar o rei Acabe, rei de Israel, vai dizer assim: olha, para que vocês saibam que quem governa Israel não é Baal, quem manda chuva não é Baal, quem não dá uma boa colheita não é Baal, é Deus, é Jeová, o Deus de Israel, o único Deus. Ele faz um desafio, diz assim: então vai parar de chover. Não chove, e a nação entra em crise. Agora Deus usa Elias para restaurar a nação de Israel, e ele vai fazer um desafio. Ele vai chamar 450 profetas de Baal e vai dizer assim: tá bom, vocês estão com a mente dividida, se Deus é Baal ou se Deus é Deus de Israel. Vamos fazer um desafio. Vocês, profetas de Baal, vocês vão levantar um altar, vão colocar uma oferta sobre o altar, e eu também vou levantar um altar, vou colocar uma oferta sobre o altar, e nós vamos clamar. Vocês vão clamar ao Deus de vocês, Baal, e eu vou clamar ao meu Deus, Deus de Israel. O Deus que mandar fogo e consumir é o verdadeiro Deus. E eles fazem isso. Os profetas de Baal levantam o altar, colocam o holocausto e ficam clamando, e nada acontece. Elias começa a zombar: será que Baal está de férias? Será que Baal está cansado? Será que Baal está dormindo? E nada acontece. Quando chega a vez de Elias, olha o que acontece, está no telão, 1 Reis 18, versos 33 e 35. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, diga assim comigo: 3ª vez. Ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Quando chega a vez de Elias, Elias levanta o altar, Elias coloca o holocausto, o cordeiro, e agora ele manda pegar 3 jarros de água e encharcar tanto o animal como a lenha. Meu irmão, minha irmã, aquilo parecia algo impossível. Se os profetas de Baal ficaram clamando por horas e Baal não conseguiu queimar o seco, imagina você queimar uma lenha molhada, imagine você queimar uma lenha, ela totalmente encharcada. Isso parece ilógico, isso parece não fazer sentido, mas era a direção de Deus para Elias e ele obedeceu. E muitas vezes nós deixamos de experimentar o milagre de Deus, o melhor de Deus, o sobrenatural de Deus, por causa da nossa racionalidade. Deus nos manda fazer algo e nós começamos a racionalizar. Por que desta maneira? Por que desse jeito? Por que não daquele jeito? E Deus não age assim. Deus age pela fé. Deus dá uma direção e alguns começam: por que fazer campanha? Por que 7 dias, campanha de quintas-feiras? Por que vir às consagrações? Por que ir à vigília? Por que orar? Por que jejuar? Por que ofertar para o novo templo? Meu irmão, e aí nós começamos a trabalhar na lógica, e Deus não trabalha na lógica. O povo deveria ter dito: já está difícil queimar o holocausto seco e logicamente não vai dar certo ele encharcado. E Deus não trabalha desse jeito. Nós precisamos acreditar e aplicar fé. Só que nós vivemos rodeados no mundo, cercado de dúvidas e incredulidade. E esse é o grande problema nosso. Você chega num culto como hoje, você recebe uma palavra de fé, você sai cheio de fé. Amanhã você entra na sua empresa cheio de sonhos, cheio de projetos. Deus te dá sonhos à noite, Deus te dá ideias enquanto você está dormindo. Você chega amanhã e alguém vem e diz assim: isso não vai dar certo. Alguém vem e joga um balde de água fria na sua vida. Por quê? Nós somos rodeados de incredulidade. Alguém que chega em casa e diz assim: eu vou me casar, com esse daí não vai dar certo. Já aconteceu isso, né? Aí diz assim: olha, vou abrir um grande negócio. Não vai dar certo. Dentro de casa, dentro da igreja, nós ouvimos isso. O que eu tenho ouvido, vocês não têm ideia sobre o novo tempo. Eu tenho ouvido assim: Márcio, vamos junto, vai ser maravilhoso, já consigo ver, vai ser tremendo, vai ser impactante para a cidade, vai ser maravilhoso. Também tenho ouvido: cuidado. Eu já vi gente dando um passo maior do que a perna e se dando mal. Eu já vi gente quebrando a cara. É um aluguel muito alto. Eu já ouvi de tudo, meu irmão. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de fé, acreditar, aplicar fé e continuar. Nós precisamos de fé para a salvação, precisamos de fé no trabalho, precisamos de fé para empreender, precisamos de fé para viver os propósitos de Deus. A fé é como uma semente.
Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos fé. Mas essa semente de fé, ela precisa ser regada, cultivada, ela precisa ser podada, protegida, e aí ela precisa crescer. E como nós fazemos isso? Orando diariamente, lendo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Você que está aí sentado, você não está simplesmente assistindo um culto, você está regando a sua fé, você está alimentando a sua fé, ela está sendo empoderada pela palavra de Deus. Olha o que Jesus fala sobre essa questão de fé. Marcos capítulo 11, versos 22 e 24. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Diga assim: fé em Deus. Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Olha o que Jesus está dizendo: se nós tivermos fé em Deus, e olharmos para este monte, declararmos este monte, sai daqui, vai para lá, vai acontecer. Qual é o contexto, para entendermos? Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus chama os seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos, está preparando eles para serem a coluna da igreja. E agora Jesus vai dizer assim: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, e disserem este monte, sai daqui, vai para lá, vai acontecer. O que Jesus está dizendo para eles? Quem já viu uma semente de mostarda? Já viu uma semente? O tamanho de uma semente de mostarda, para você entender, chega na sua casa, uma folha em branco, pega uma caneta Bic, faz um pontinho, é aquilo o tamanho de uma semente, um grão de mostarda. Jesus está dizendo assim para os discípulos: vocês, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, desse pontinho de azulzinho da Bic, vocês vão olhar para estes montes. Por quê? Porque Jerusalém é rodeado de montes. Você já viu aquele louvor que diz assim: assim como os montes de Sião, é o Senhor em volta do seu povo? Por quê? Jerusalém é rodeada de montes. Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão vendo esses montes, para cada lado que eles olhavam tinha um monte. Jesus está dizendo assim: estes montes representam os desafios, estes montes representam barreiras, estes montes precisam ser escalados, e estes montes, você está vendo tudo isso, ele pode ser vencido através da fé. E agora Jesus está dizendo que através da fé nós podemos ver o que está do outro lado do monte, como Elias. O povo via um holocausto encharcado, Elias via do outro lado do monte um holocausto consumido. O que você precisa? Escalar as montanhas e mudar de posição, deixar de ficar no pé do monte e estar sobre o monte. É isso que Jesus quer, que você esteja sobre um monte de dívidas, sobre um monte de adversidade, dominando sobre aquilo que te prende. Então nós somos chamados para viver pela fé. Então, para viver pela fé, eu quero falar 3 questões sobre isso. A primeira dela: elimine o que rouba a sua fé. Você pode preencher o seu esboço: elimine o que rouba sua fé. Se a nossa base de relacionamento com Deus é através da fé, se é a fé que nos ajuda a escalar os montes, superar as nossas adversidades, é a fé que nos dá a vitória. Olha o que diz 1 João 5,4: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem precisa de uma vitória aqui essa semana? Sabe como é que vai vir a sua vitória? Diga assim: como? Através da fé, irmão, está aqui, ó. Como que vai vir a tua vitória? Vai vir através da fé. Meu irmão, se a tua base de relacionamento com Deus é através da fé, se você vai superar as adversidades através da fé, se a tua vitória vem através da fé, você acha que o inimigo não vai se levantar? Você acha que não vai ter situações que vão querer roubar a tua fé? E quais são os ladrões da fé? Eu quero falar sobre 5 ladrões da fé que nós precisamos tirar, porque se nós perdemos a fé, perdemos tudo. Olha alguns ladrões da fé. Primeiro, circunstâncias contrárias. As circunstâncias contrárias querem roubar a nossa fé, e sem fé nós não conseguimos nos relacionar com Deus, nós não temos vitórias. O que é circunstâncias contrárias? Pode ser um diagnóstico contrário, um desemprego, um problema financeiro, um problema familiar, uma dificuldade no trabalho. Você está aqui, talvez essa semana você tenha recebido uma má notícia, você tinha um exame marcado que ficou meses para chegar, chega na hora do exame ele é cancelado.
Você que está esperando uma creche, uma vaga na creche, na última hora ela não chega. Isso são circunstâncias contrárias que tendem a roubar a nossa fé. Uma notícia, a empresa vai começar a demitir. Isso são montanhas que têm que ser vencidas. As circunstâncias contrárias tentam roubar a nossa fé. Em segundo lugar, o que tenta roubar a nossa fé são as ansiedades. Diga assim comigo, ansiedades. Cuidado, ansiedade tende a roubar a fé. Vocês se lembram o texto que nós lemos? Hebreus capítulo 11, verso número 1, a definição de fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Diga assim comigo, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Preste atenção o que é fé. Isso é definição de fé segundo a Bíblia. É a certeza, quem tem certeza que o milagre vai chegar, a cura vai chegar, a transformação vai chegar? Isso é fé. Mas a fé é a certeza das coisas que se esperam. Diga assim, esperam. E uma coisa que o ansioso não consegue fazer é esperar. Não é verdade? Se tem algo que o ansioso não consegue fazer é esperar. E uma das coisas da questão da fé é esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus, o jeito de Deus agir, mas a ansiedade rouba a fé, porque o ansioso, ele não consegue esperar Deus, o ansioso ele quer trazer o amanhã para hoje, ele quer viver o futuro hoje, esse é o ansioso. Olha o que diz, um dos salmos mais lindos da Bíblia, Salmo 40, verso número 1, Salmo de Davi: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Olha que salmo lindo, Davi dizendo: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Verso 2 e 3 não está aí, diz assim: e Ele me tirou de um lago horrível e colocou os meus pés sobre a rocha e colocou em meus lábios um cântico novo. Agora eu pergunto para você, se Davi fosse um homem ansioso, ele teria vivido isso que ele viveu de Deus? Não. Porque o ansioso ele enfia o pé pela mão, o ansioso ele não espera, o ansioso ele não espera o agir de Deus. Meu irmão, você não pode ser ansioso, porque o ansioso ele vai na frente de Deus, ele acha que Deus está demorando, ele acha que não vai acontecer e ele vai do jeito dele, e Deus não trabalha desse jeito, e assim muitos têm perdido o que Deus tem por causa da ansiedade. E a fé, um dos ladrões da fé é a ansiedade. Mas pastor, eu sou ansioso. Eu também. E aí como é que a gente faz? Vou dar a receita para você, está aí ó, no telão. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É isso. Você acha que eu não estou ansioso com o novo templo? Tem noite que eu estou não querendo dormir, estou virando para um lado para o outro, daqui a pouco eu vou lá, e eu me lembro de 1 Pedro 5,7, diz: Senhor Jesus, está na tua mão, vou esperar o teu tempo, no teu tempo vai acontecer, e eu deito e durmo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Isso é a receita da ansiedade. Eu sei que aqui não tem ansioso no nosso meio, glória a Deus por isso, mas se você conhecer alguém, você pode apresentar esses versículos para ele, amém? Não tem ansioso no nosso meio, né? Deixa eu ver o seu dedo aí, deixa eu ver a sua unha. Se estiver só no sabugo, é porque você é ansioso, né? Mas você pode apresentar essa receita para ele. Terceiro inimigo da fé, o medo. Diga-se medo. O medo rouba a fé. O medo é um ladrão de fé, o medo é um assassino da fé, porque o medo para. O texto mais clássico da Bíblia, que deixa claro como o medo rouba a fé, é o texto que você já conhece, extremamente conhecido. Os discípulos estavam no barco, passando de uma outra margem, veio uma grande tempestade, eles estão morrendo de medo, o barco deles estava indo de um lado para o outro, eles desesperados. Jesus começa a vir até eles, andando sobre as águas, eles estão tão apavorados que eles começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Jesus fala: não, sou eu. Pedro diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas. Jesus fala: então vem, Pedrão. Pedro, olha só, presta atenção, eles eram pescadores profissionais acostumados com o mar revolto, eles estavam desesperados, porque era uma tempestade que eles nunca tinham enfrentado na vida, estavam com medo de morrer. Jesus diz assim: então vem, Pedrão.
Pedro sai do barco e vai andando sobre as águas. O único homem, além de Jesus, que andou sobre as águas nessa terra. Ele está andando sobre as águas, ele está andando pela fé, ele está pisando no sobrenatural, ele está pisando sobre aquilo que dava medo, temor, aquilo que trazia aflição, aquilo que trazia angústia sobre a vida dele. Só que a Bíblia diz assim: e observando o vento, teve medo e afundou. Ele está rompendo em fé. Imagina, meu irmão, camarada andando sobre as águas, pisando no mar revolto, marchando. De repente ele olha uma onda, ele tem medo, e no medo ele afunda, porque o medo tem poder de roubar a nossa fé. E muita gente é assim, é o Pedrão. No domingo vem aqui, recebe uma palavra de fé, eu vou arrebentar essa semana, eu vou chegar amanhã no trabalho, e aí chega na terça-feira, ele fala assim: essa montanha é pequena para mim, eu vou escalar essa montanha. Aí na quarta-feira ele recebe uma má notícia e ele fica com medo e afunda. Isto é o medo. O medo pode roubar a fé. Mas olha o que o profeta Isaías vai dizer, capítulo 41, está no telão, verso 10, diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia! A mão de Deus é vitoriosa. A mão de Deus não é qualquer mão, é uma mão vitoriosa. Aleluia! Esta é a mão de Deus. É uma mão vitoriosa, meu irmão. Não é que vai dar certo, segura na mão de Deus e vai, porque vai dar certo em nome de Jesus. É uma mão vitoriosa. Esta mão vitoriosa é a mão do Senhor. Salmo 56:3 está no telão. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Vamos ler juntos? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Segura na mão de Deus e vai em nome de Jesus, amém? Olha um outro ladrão da fé: pessoas. Pode preencher seu esboço. Pessoas. Cuidado. Andar com pessoas negativas faz você se tornar uma pessoa negativa. Quantas pessoas já caminharam com Deus conosco aqui neste lugar? Pessoas que tinham ministério, pessoas que tinham chamado, pessoas que estavam sendo abençoadas, e aí começaram a andar com pessoas erradas, e de repente se desviaram, e não estão mais em lugar nenhum, não estão em igreja nenhum, estão completamente parados. Anda com gente que vive a palavra de Deus, ande com gente que tem um bom testemunho, não ande com pessoas negativas, não ande com pessoas amargas, não ande com pessoas que não têm fé, não. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5:11, diz assim: por isso, exorte-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Olha o que Paulo está dizendo: ande com gente de fé. Por isso que você precisa frequentar uma célula, por isso que você tem que estar semanalmente nas igrejas, nos cultos. Por quê? Porque brasa fora do braseiro apaga, não tem como. Faz um churrasco, faz uma fogueira, aquele pedaço, aquela brasa que fica longe, ela apaga. Assim somos nós. Você está na igreja, você está no braseiro, aqui está pegando fogo, aqui tem fé, aqui tem o Espírito Santo, e de repente você pode chegar aqui, receber uma notícia contrária, uma notícia que te entristeceu, um diagnóstico médico, e você diz assim: irmão, eu venho aqui e diz assim: irmão, você está bem? Não estou bem. Eu recebi uma notícia. Calma, irmão, Deus é contigo, segura na mão de Deus, a mão de Deus é poderosa. Você tem um up na vida. Imagina você estar sozinho, recebe a notícia, você abre lá, começa a chorar, não tem ninguém do seu lado. Ou se tem gente pior, está andando com gente negativa. Eu conheço gente que já morreu disso aí. Misericórdia, né? Você tem que andar com gente de fé, irmão. Então, nessa semana você vai encontrar com esses dois tipos de pessoas: pessoas de fé e o incrédulo. Aí você tem que escolhe andar com quem tem fé, amém? Um último ladrão da fé é Satanás. Satanás é um ladrão da fé. Jesus já denunciou ele, João 10:10. E o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Olha o que diz Lucas 22, versos 31 e 32. Está no telão. Jesus falando para Pedro. Pedro, apóstolo Pedro, também chamava Simão. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Diga assim comigo: para que a sua fé não desfaleça. Jesus está falando para Pedro, o apóstolo Pedro, o Pedrão.
Está dizendo o seguinte: Pedro, Satanás me pediu para peneirá-lo como trigo. O que Jesus estava dizendo? Como que se peneirava o trigo? Você pega a peneira, passa o trigo, chacoalha, e aquilo que vai ficando, tem coisa que vai caindo. Está dizendo assim: Satanás vai te provar, Satanás vai te espremer, você vai passar na prova, mas eu roguei ao Pai para que você não enfrente essa luta. É o que está escrito no texto? Eu roguei ao Pai para que você não passe nessa prova? Não, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, porque Satanás vai te provar, Satanás vai te apertar. Você pode até passar na prova, Deus não nos livra da prova, mas Deus guarda a nossa fé, porque você pode perder tudo, meu irmão, mas se você não perder a fé, você tem tudo de volta em nome de Jesus. Você só não pode perder a tua fé. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo. Leia Jó capítulo 1 e 2, perdeu a sua saúde, perdeu a sua família, perdeu seus filhos, perdeu o seu bem, perdeu suas fazendas, perdeu o seu patrimônio, perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. Eis assim: eu sei em quem tenho crido, e por fim ele se levantará na terra a meu favor. Jó 42, o último capítulo, diz assim: e o último estado de Jó foi maior do que o primeiro. Por quê? Porque ele não perdeu a fé. Não perca a fé, meu irmão. E se o diabo vier, você faça o que está dizendo em Tiago 4,7, sai no seu esboço: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Diga assim: Satanás, bata em retirada em nome de Jesus. Amém? É assim nossa fé. Então, para viver pela fé, nós primeiro precisamos eliminar aquilo que rouba a nossa fé. Em segundo lugar, você precisa crer que Deus continua realizando impossíveis hoje. Quem crê que Deus realiza impossíveis? Mas você precisa crer que Ele realiza impossíveis ainda hoje. Porque você lê a Bíblia, você vê o Deus dos impossíveis. Você vê o que ele realizou impossíveis. Abriu o mar vermelho, tirou a água da rocha, mandou maná do céu. Ele fez tudo isso. Ele deu vitória a Israel. Mas e hoje? Tem gente que não acredita hoje. Olha uma das orações mais lindas da Bíblia, e eu tenho feito ela diariamente há quase um ano. Abacuque 3:2 diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz-las conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Vamos ler a partir do segundo parágrafo, diz assim: realiza de novo. Diga assim comigo: realiza de novo em nossa época. Essa tem sido a minha oração. Tá bom, realiza de novo. Diga assim: realiza de novo. Essa tem sido a minha oração. Você sabe que eu acompanho grandes igrejas, grandes ministérios, no Brasil, fora do Brasil. Sabe o que eu falo? Quando eu vejo uma grande igreja, um grande ministério, sabe que a minha oração? Na hora: Deus, faz de novo. Faz de novo o que o Senhor está fazendo naquela igreja, fez através daquela. Faz aqui em Mogi, na Manancial da Fé, faz de novo. Faz de novo. E eu sei que você ora muitas vezes, mas se você já orou para Deus fazer de novo, é a oração de Abacuque: faz de novo. A Bíblia não tem um testemunho verídico, uma história verídica. Um pastor de um seminário nos Estados Unidos, ele organizou uma viagem para a Inglaterra, e ele levou os seus alunos do seminário para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, eles foram na casa onde John Wesley morou, um dos maiores avivalistas da história do cristianismo. E ele levou esse grupo de estudantes para aquela casa, hoje um museu. Eles viram a casa, entraram na casa de John Wesley. Quando chegaram no quarto de John Wesley, onde ele dormia, ao lado da sua cama tinha um tapetinho, e o tapete tinha 2 pontos desgastados, que eram justamente, as pessoas ali contaram a história, aqueles 2 pontos eram onde ficavam os joelhos de John Wesley, porque diariamente ele se ajoelhava e orava. Ele orava tanto naquela posição, que o tapete foi desgastando onde ficavam os joelhos de John Wesley. Pois bem, acabou a excursão, o pastor foi embora, chamou o grupo de alunos, de jovens, de adolescentes, e eles foram para o ônibus. Chegando no ônibus, o professor foi lá, fez aquela contagem: falta um. Vamos procurar um.
Ele falou: fiquem aqui que eu vou procurar um rapaz. E ele voltou para casa e procurou na casa. E quando ele entrou no quarto, onde era o quarto de John Wesley, ele viu aquele menino que estava faltando, aquele garotinho agora ajoelhado, com os joelhos no mesmo lugar onde ficavam os joelhos de John Wesley, onde tinha aquelas manchinhas. E ele ele ouviu aquele garotinho clamando: Deus faz de novo, Deus faz de novo, Deus faz de novo, Deus faz de novo. O pastor chegou. A história diz assim, verídico. O pastor chega, o menino orando: faz de novo, faz de novo. O pastor chega, coloca a mão no ombro dele e diz assim: Billy Graham, vamos embora para casa. Sabe quem é Billy Graham? Foi um dos maiores evangelistas dos últimos séculos. Morreu agora o ano passado, retrasado, aos quase 100 anos de idade. Foi um dos maiores homens de Deus nessa terra, mas um homem que disse: Deus faz de novo. Se você já foi feliz, ore para Deus, faz de novo. Se você já teve uma boa carreira e hoje não tem, diga para Deus: faz de novo. Se você olha alguma coisa que você admira, que você se inspira e que você queira para a sua vida, uma linda família e você não tem mais, ora para Deus, diz: faz de novo o que o Senhor está fazendo lá, faz de novo na minha vida, faz de novo na minha casa, faz de novo no meu ministério, faz de novo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos ver juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso ativa a nossa fé. Ele é o mesmo, seu poder não mudou, seu amor não mudou, seu espírito não mudou, Ele está aqui e Ele pode fazer de novo em nome de Jesus. Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua restaurando, Ele continua operando milagres em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, exerça sua fé. João 14, verso 12 diz assim: Jesus disse-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Meu irmão, Jesus nos deu uma procuração, Jesus deixou poder sobre nós para irmos e fazermos obras maiores que Ele fez. Aquele que acredita, aquele que tem fé, ele aplica a fé e aí então ele opera milagres. Não adianta você ter fé e não exercer sua fé. Essa é a questão. Você tem fé, você precisa praticar a sua fé. Se você não colocar a sua fé em ação, não vale nada. Olha o que diz Marcos 16, versos 17 e 18, para terminarmos assim: estes sinais acompanharão os que creem. Pergunta: tem alguém aqui que crê em Jesus? Amém. Tem alguém aqui que crê em Jesus? Amém. Você crê mesmo? Olha o que a Bíblia diz, os sinais que vão te acompanhar. Os sinais que devem acompanhar a sua vida. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados em nome de Jesus. Através do nome de Jesus você pode operar milagres. Através do nome de Jesus você pode dizer a uma montanha de problemas: sai da tua frente. Através do nome de Jesus você pode curar enfermos, libertar cativos. Por quê? Porque se você tiver fé, não há impossível para você, em nome de Jesus. Amém? E quem tem fé, eu convido a se colocar de pé em nome de Jesus.